Existem muitas religiões diferentes em nosso mundo, e essa diversidade mostra a importância das crenças religiosas para a grande parte das pessoas. As religiões influenciam a cultura e a formação dos povos, orientando quem as segue no modo de viver, comer, pensar, entre outros aspectos. E o mais importante, todas as religiões precisam ser respeitadas. Quando chegaram no Brasil, os portugueses trouxeram para cá o catolicismo, que é uma religião cristã. Então, eles começaram a cristianizar os indígenas, posteriormente, os negros que tinham sido escravizados. Mas os indígenas tinham suas religiões e também os negros, também lá, cada um no seu país, também tinha suas religiões. Hoje, no Brasil, há diversas religiões praticadas. Na antiguidade, as crenças religiosas também faziam parte do cotidiano das pessoas. Entre 6.000 e 2.000 anos atrás, viveu no norte da África, às margens do rio Nilo, a sociedade do Egito Antigo. A religião tinha grande importância na organização do Estado e para a identidade desse povo. Os egípcios, eles acreditavam em vários deuses. Então, eles eram politeístas. Mas é importante a gente saber que nem todas as religiões dos povos antigos eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Algumas delas cultuavam a um único deus. Estas são chamadas de religiões monoteístas. E uma das primeiras religiões monoteístas foi o judaísmo. Muitos especialistas no assunto dizem que essa religião começou a se formar por volta do ano de 1700 a.C., entre os hebreus, o povo que vivia no reino de Israel, nas regiões onde hoje se encontram os países de Israel e a Palestina. As duas religiões com maior número de adeptos surgiram do judaísmo. Elas são o cristianismo e o islamismo. Atualmente, há mais de 2 bilhões de cristãos e mais de 1 bilhão de muçulmanos espalhados por todos os continentes. As duas religiões cultuam a mesma divindade, conhecida como Deus pelos cristãos e como Alá pelos muçulmanos. Além disso, as duas possuem livros sagrados que servem de base para a prática religiosa. O cristianismo está baseado nos ensinamentos da Bíblia e o islamismo no Alcorão. Para os cristãos, a figura principal é Jesus Cristo, considerado Filho de Deus, nascido no século I na Palestina. Já os islâmicos seguem os ensinamentos revelados pelo anjo Gabriel ao profeta Maomé, que nasceu no século VI na Península Arábica. Viu só como nós temos muitas religiões e essas são só algumas, só para citar alguns exemplos. Então, nós temos que respeitar a variedade de religiões, de crenças, né, que as pessoas têm. Você já ouviu falar o que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa acontece quando a pessoa de uma religião ou de uma crença não aceita a crença do outro. Por exemplo, quando o católico não aceita a religião do evangélico, quando o judeu não aceita o islamismo. E aí as pessoas começam a brigar, dizendo que o outro está errado, que um está certo, que o outro está errado, quando cada um tem sua verdade. Muitas guerras já aconteceram no mundo por causa dessas brigas religiosas. E aí, no dia 21 de janeiro, nós comemoramos o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, isso aqui no Brasil. Nós também temos movimentos pelo mundo para diminuir essa briga que existe entre uma religião e outra. Você já presenciou alguma briga religiosa? Você acha que isso é interessante? É legal? Conta aí pra gente sua opinião.